Olá, amigos e irmãos, 21º dia do 3x3, Lucas 16, 17 e 18. Muitos aspectos interessantes nesse trecho, né, nessa leitura de hoje, e muitos deles só relatados aqui no Evangelho de Lucas. Capítulo 16 começa com uma parábola de difícil interpretação, que é a parábola do administrador infiel, creio que uma das mais difíceis que Cristo contou. Isso porque ela não tem uma explicação dela, e porque ela pode sugerir uma leitura rápida que Jesus acha bonito esse tipo de atitude aqui desse homem. É um homem que foi pego, fraudando o seu senhor. Ele era administrador do homem e fraudou esse homem. E ele faz um estratagema ali para conseguir se livrar dessa situação que ele se meteu. E aquele senhor vê isso e elogia essa malícia que ele teve. Jesus ilustra essa parábola, que vocês leram no capítulo 16, para dizer que os filhos das trevas, os ímpios, são hábeis nessas coisas das trevas. Então nós deveríamos também, como filhos da luz, sermos hábeis nas coisas do reino de Deus. Então é essa a ideia de Jesus aqui. Do mesmo jeito que os filhos das trevas são hábeis para fazer as coisas das trevas, e uns elogiam os outros. Veja que esse senhor infiel também, elogia aquele servo infiel. Assim, dessa mesma maneira, nós do reino deveríamos ser assim. Deveríamos ser hábeis, especialistas nas coisas de Deus e apoiarmos uns aos outros no reino de Deus. Fato que muitas vezes não acontece. No reino de Deus a gente vê muita briga, muita divisão, e nós não nos dedicamos às coisas do reino de Deus. A gente se dedica muito às coisas desse mundo. Nós não lemos a palavra de Deus, não buscamos conhecer a Jesus, então nós não nos tornamos hábeis nas coisas da luz, E Jesus fala assim, olha, vocês, enquanto no mundo tivessem feito os bons amigos lá, vocês poderiam agora trazê-los para a luz, E ele fala, se vocês, como se diz, quando essas riquezas do mundo vos faltarem, versículo 9, esses amigos poderiam ser recebidos nos tabernáculos eternos, Tem mais ou menos esse sentido dessa parábola, uma parábola muito complicada se não tiver um olhar atento. Em seguida, Jesus reprova, alguns fariseus que estavam ridicularizando Jesus, e Jesus aqui, ele tem diversas reprimendas, censuras aqui a esses homens, Depois a questão do divórcio e também a parábola ou a história, como muitos acreditam ser, do rico e de Lázaro, do mendigo, Que era aquele homem que era pobre, mas quando morreu foi levado ao seio de Abraão. Essa parábola aqui vai ao encontro dos fariseus, porque eles acreditavam que os ricos eram automaticamente salvos, que os ricos eram alvo do favor de Deus e os mendigos não, eram pessoas impuras que viviam na imundícia, então não seriam salvos. E aqui Jesus mostra que não, que muitos ricos não herdariam o reino de Deus. E aqui mostra que muitos ensinos nessa parábola, muitos mesmo, é uma parábola especial para mim, que é onde eu converti com esse texto. Mas aqui mostra a realidade do juízo eterno, a realidade da morte, a realidade do inferno, a realidade de que nós morremos e estamos no inferno, a realidade de que pessoas morrem e estão no céu conscientes, Então nada de sono da alma, nada disso. E mostra outra coisa muito interessante, que se alguém não crê em Abraão e nos profetas, ou seja, não crê na palavra revelada, ela também não vai crer em milagres. Então os milagres, eles não servem tão bem para aumentar a fé de ninguém, muito raramente, O que essa parábola pretende ensinar também é isso, Se alguém não crê naquilo que está revelado, aqui descrito como Abraão e os profetas, como Moisés e os profetas, não creria também que os mortos ressuscitavam. Então a pessoa que não quer crer, ela sempre vai arrumar desculpas, Muito bem, capítulo 17, Jesus fala também de muitas coisas importantes, fala dos tropeços, de não sermos escândalo, fala de quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, e aqui também um texto complicado, que no capítulo 17, que mostra que quando nós fazemos apenas o que é obrigação, nós não recebemos honra especial, Versículo 10 vai dizer, se nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos. Então os discípulos, achando que era algo muito especial a gente perdoar, a gente ser pessoas honestas e perdoadoras, Jesus falou, olha, isso não passa da obrigação básica do salvo do reino de Deus, Você não vai receber nenhuma honra especial, por isso. Um servo não receberia a honra de se sentar à mesa com o seu senhor só porque ele fez as suas obrigações diárias, aqui descrita como
lavoura, o campo, né? Não receberia honra especial e nós também não, se fizermos apenas o que é nossa obrigação, sermos boas pessoas, pessoas honestas, né? Aí depois o incidente da cura dos 10 leprosos, alguns sinais da vinda do Filho de Deus, né? Também descritas, né, em outros locais da Palavra de Deus, nos mostrando a ser pessoas atentas aos sinais. Capítulo 18, nós temos também algumas coisas interessantes, muitas coisas interessantes, né? A parábola do juiz iníquo, né? Ímpio, que julgou a causa ali de uma senhora porque ela estava sendo muito insistente. E aí Jesus fala assim, olha, se um homem iníquo faz assim, atende o pedido por causa da insistência, quanto mais Deus, que é justo, né, não nos atenderá se nós insistirmos, pedirmos, orarmos, buscarmos a presença dele. Esse é o sentido dessa parábola. Depois a parábola do fariseu e do publicano, né? Que esse fariseu orava para si mesmo, tentando se justificar, que eu sou muito bom, jejuo, dou dízimo. E o outro publicano, né? Vamos focar nisso, muitos milagres em Lucas relatados, feitos para publicanos e gentios, provando que Lucas foi escrito para o público gentio, tentando mostrar Jesus como um ser humano, né? E aí Jesus mostra que aquele homem foi justificado enquanto fariseu não. Em seguida, Jesus abençoa as crianças e tem a história, né, daquele jovem rico, né, também descrito em Mateus e Marcos, que Jesus falou, olha, vai e vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Interessante nós notarmos uma coisa, Jesus pede isso para esse jovem, mas logo em seguida, na leitura de amanhã, nós veremos a história de Zaqueu, que também era rico, mas Jesus não exigiu algo semelhante, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Esse jovem, por que Jesus tocou no assunto da riqueza com ele? Porque era a idolatria desse homem. Então, Jesus exige que esse homem retirasse essa idolatria do seu coração. Vai, vende tudo quanto tens. Em Zaqueu, nós vamos ver amanhã a diferença. Zaqueu, ele não tinha essa idolatria. Ele voluntariamente falou, eu dou aos pobres, né, uma parte dos meus bens e restituo se eu roubei alguém. Então, não era idolatria de Zaqueu. Então, Jesus nem toca no assunto da riqueza com Zaqueu. Outras coisas interessantes, né? Jesus fala do perigo das riquezas, né? E também prediz a morte e a sua morte e ressurreição. Vamos notar que isso é claro, né, nos evangelhos. Jesus predisse para os discípulos, mas eles não prestaram atenção. E o capítulo 18 termina com a cura do cego de Jericó, episódio também relatado em Mateus e Marcos. Amém? Qualquer dúvida na leitura desses textos, não hesite em chamar. Que Deus te abençoe e uma ótima leitura.